Era uma tarde quente de primavera e os reis costumavam ir para a guerra. Mas, naquele ano, o rei Davi não foi com seus homens. Ele os enviou para lutar contra os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Um dia, ao entardecer, Davi se levantou da cama e foi passear no terraço do palácio. Lá de cima, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele mandou alguém descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Então Davi mandou que a trouxessem ao palácio. Ela veio, e ele se deitou com ela. Ela tinha acabado de se purificar da sua menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Davi, então, mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como Joabe e as tropas estavam e como a guerra estava indo. Então Davi disse a Urias: vá para casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e um presente do rei foi enviado atrás dele. Mas Urias não foi para casa, dormiu na porta do palácio, onde dormiam os guardas do rei. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, Davi perguntou: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá estão em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por tua vida, nunca faria uma coisa dessas. Então, Davi disse-lhe: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o enviarei de volta. Assim, Urias ficou em Jerusalém mais aquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embebedou. Mas à noite, Urias foi dormir no seu leito com os guardas do rei, e não foi para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou por meio de Urias. Na carta, ele escreveu: coloque Urias na linha de frente, onde a batalha é mais intensa. Depois, retire-se dele para que seja ferido e morra. Assim, Joabe, enquanto cercava a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos soldados de Davi caíram, e Urias, o Hitita, também morreu. Joabe enviou um mensageiro a Davi para relatar tudo o que havia acontecido na batalha. Ele instruiu o mensageiro: quando tiveres terminado de relatar ao rei todos os detalhes da batalha, se o rei ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar? Não sabiam que atirariam lá de cima do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou uma pedra de moinho do alto do muro e ele morreu em Tebes? Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Então você dirá: teu servo Urias, o Hitita, também morreu. O mensageiro partiu e, ao chegar, relatou a Davi tudo o que Joabe lhe havia ordenado. Davi ficou furioso com Joabe e disse ao mensageiro: por que vocês se aproximaram tanto do muro para lutar? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou uma pedra de moinho do alto do muro e ele morreu em Tebes? Por que vocês se aproximaram tanto do muro? O mensageiro respondeu: os homens saíram contra nós no campo aberto, e nós os empurramos até a entrada da cidade. Então, os flecheiros atiraram nos teus servos do alto do muro, e alguns dos servos do rei morreram. E teu servo Urias, o Hitita, também morreu. Então Davi disse ao mensageiro: diga a Joabe: não se preocupe com isso. A espada devora um aqui e outro ali. Ataque a cidade com mais força e conquiste-a. Encoraje-o. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela lamentou por ele. Depois que o período de luto terminou, Davi mandou buscá-la e a levou para o seu palácio. Ela se tornou sua mulher
e lhe deu um filho. Mas o que Davi havia feito desagradou muito ao Senhor. A história de Davi e Batseba nos mostra como o desejo pode levar até um rei a atos sombrios de injustiça e engano. As consequências de suas ações, embora inicialmente ocultas, terão um impacto devastador em sua família e reino. O próximo capítulo revelará como o Senhor confrontará Davi e as penosas ramificações do seu pecado.